Querido e amado Deus, te rendemos graças por esta noite, te bendizemos pelo teu cuidado para conosco. Santo e eterno Deus, tem uma missão nesta noite, eu a julgo árdua. Falar, ó Deus, da tua palavra. Para mim, Senhor, é um peso. Para mim, ó Deus, é uma responsabilidade. O Senhor sabe, ó Deus, das minhas limitações. Nenhum dos meus amigos e irmãos que aqui estão sabem ou tem pelo menos ideia do quão limitado eu sou. Mas o Senhor sabe que eu sou. O Senhor sabe, ó Deus, do meu nervosismo. O Senhor sabe da minha insegurança. O Senhor conhece o meu coração. Eu me coloco mais uma vez em tuas mãos. Assim como o Senhor, ó Deus, por bondade e misericórdia, já usou tantas pessoas neste púlpito, por bondade também, por misericórdia, usa-me mais uma vez. Fala-nos ao coração, ministra sobre nós. Rogamos-te e pedimos-te. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ao longo da minha caminhada no Evangelho, na ministração do Evangelho, eu cheguei a algumas conclusões. E uma das conclusões às quais eu cheguei é que a vida, como um todo, é feita de interpretações. A nossa vida depende do modo como nós a interpretamos, do modo como nós a vemos. Por vezes você fala com alguém e a pessoa toma suas palavras como uma ofensa, e você diz assim: não foi isso que eu quis dizer. E a pessoa, na tentativa de se justificar, diz: mas é isso que você disse, foi isso que você disse. E você diz assim: as minhas palavras não foram bem interpretadas, os meus gestos não foram bem interpretados, a maneira como eu falei com você não expressou com clareza o que eu intencionava falar. Nós temos limitações na maneira como falamos, nosso vocabulário é limitado, nós temos dificuldades às vezes para nos expressar com clareza. Há muitos e muitos anos atrás, escolas teológicas cunharam dois termos interessantíssimos: um apofático, outro catafático. A palavra catafático é que deu origem à palavra catequese, catecúmenos. São todos aqueles pensamentos que podem ser ordenados, que podem ser explicados. É uma fórmula matemática, é uma receita de bolo. São conhecimentos que não apenas você pode se deparar com eles, mas você pode entendê-los. E não apenas entendê-los, mas você consegue transmiti-los de tal forma que as pessoas compreendam, entendam. Mas existe um outro termo, catafático, muito mais ligado à negação. Como explicar o apofático? O apofático é quando você intenciona dizer algo, é quando você quer dizer algo, e nem sempre as palavras dão conta do que você deseja dizer. Por vezes você vai num aeroporto e encontrou alguém que há muito tempo você não via, e alguém depois de uma entrevista particular diz assim: o que foi que você sentiu? Você diz assim: eu me senti muito feliz. E você diz: que tipo de felicidade? Igual aquela que quando você chega no trabalho, o seu cachorro expressa quando te vê? Ao balançar o rabo, você diz: não, uma felicidade muito maior, muito mais intensa. Mas ainda assim a palavra é felicidade. Então use uma outra palavra. Eu não tenho. É mais do que alegria, é mais do que exuberância no ser. Eu não consigo dizer para você o quão feliz eu fiquei, porque as nossas palavras têm um certo empobrecimento, nem sempre consegue expressar com clareza o que vai nos nossos corações. A gente vê isso nas igrejas espalhadas pela cidade de Dourados. Quando você se depara com uma igreja presbiteriana, por exemplo, ela é muito mais catafática do que apofática. Tudo está escrito, tudo está certinho. Você chega lá, tem normas, tem regras, tem doutrina, tudo escrito. Mas também tem questões apofáticas. Por vezes, pessoas se convertem, e se convertem sem saber explicar por que cargas d'água se converteram. Um movimento de Deus, uma graça de Deus, que tomou conta dos seus corações. E é por bem verdade que às vezes eles tentam explicar, dizendo que já era predestinado. Enfim, quando você vai numa Assembleia de Deus, ela já é mais apofática. Lá eles gostam de sentir mais, não é tanto explicativo. Mas também tem escola bíblica dominical, também tem doutrina. Mas lá na Assembleia de Deus, a pergunta que mais se faz é: você está sentindo Deus aí? Quantos aqui podem sentir a presença do Altíssimo? Aí os irmãos, aquela unção do telefone, já começa aquela unção do aviãozinho, já é mais apofática, é diferente. São maneiras de ver a vida, são maneiras de interpretar.
E eu pergunto a vocês, se nós temos dificuldades por vezes de interpretarmos uns aos outros, e isso pode nos trazer grandes prejuízos. Imagine uma mulher que está numa festa, comendo ali alguns salgadinhos, e observa o seu marido do outro lado da sala, também comendo alguns salgadinhos, e ela olha para ele e fecha o semblante. Ele não sabe o que fez, ele não sabe com quem falou, deixou de falar, parece que o salgadinho já começa a não descer mais. Ele fala, alguma coisa eu fiz, mas ela não lhe disse nada, não precisou dizer com palavras, ela lhe disse muita coisa, com gestos, com a maneira, não é assim? Por vezes você chega para a mulher e diz assim, tudo bem? Ela diz assim, tudo. E você que é um homem inteligente interpretou, mesmo ela dizendo que tudo está bem, você sabe que nada está bem. Certamente à noite de você dormir para fora do quarto, lá, se não com os cães. Interpretação é tudo nessa vida. Se nós temos prejuízo ou podemos ser prejudicados na maneira como nós interpretamos uns aos outros, eu lhe pergunto, quantos prejuízos poderíamos ter se interpretássemos incorretamente a palavra de Deus? Ler um texto, o texto está posto. Agora chegar aqui diante de todos vocês e dizer o que Jesus quis dizer, é ir para além do que ele disse, é interpretar aquilo que ele talvez não deixou com tanta clareza. Como é difícil. Por isso, ao pregar nesta oportunidade, eu preciso que você ore por mim, a fim de que Deus me dê a interpretação correta do texto que eu vou utilizar. O texto, Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. O tema nesta noite é qualificados para representar o rei adequadamente. A palavra do Senhor assim nos diz, embora você possa permanecer sentado, não há problema nenhum, mas sempre nos lembrando que esta é a palavra de Deus e exige de nós uma postura de respeito, de honra. As palavras do meigo nazareno são estas: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Para mim esse é um dos textos mais icônicos de todas as Escrituras. Nós precisamos nos lembrar que Jesus estava nesses dias na Galileia, chamado por Mateus de Galileia dos gentios, chamado por Isaías de Galileia das nações. Havia um intercâmbio cultural, eles estavam na fronteira com outras culturas, eles conviviam com outras pessoas de uma outra fé, de uma outra maneira de ver e interpretar a vida. E Jesus se coloca em pé, nos diz o versículo 1, vendo Jesus as multidões, como se assentasse, tomando uma posição rabínica, passou a ensiná-los dizendo, e Jesus começa dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. E Jesus vai dando uma descrição extraordinária, e ali temos nós 8 bem-aventuranças. Se você for a Israel, nesta mesma região, na região da Galileia, nos dias de hoje, você vai encontrar, numa das encostas do mar da Galileia, uma igreja que ali está posta, e tem a curiosidade de, entrando, olhar para a abóboda, e você vai ver que ela é oitavada. Em cada uma daquelas laterais, em cada uma daquelas facetas está escrita uma das bem-aventuranças. Mas Jesus, após descrever as bem-aventuranças, ele vai delinear as características daqueles que fazem parte do seu reino. Jesus está como que escrevendo todas as características que devem ter e conter aqueles que fazem parte do seu reino. Na sequência das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Jesus está dizendo que, quando alguém falar mal de nós, não deveríamos nós nos exasperar, nem tampouco falar mal como uma retaliação. Ele diz que a única coisa que ele espera é que, ao falarem mal de nós, possam se utilizar do artifício da mentira. Pode até falar mal de você, desde que seja mentira. E ele diz, isso é motivo de tristeza. Se isso acontecer comigo, acontecer com você, como
participantes do reino de Deus, nós estaremos palmilhando, nós estaremos colocando os nossos pés no lugar onde pessoas do calibre de Isaías, Jeremias e tantos outros deixaram as marcas. Assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. E nessa dissertação, Jesus vai dizer que nós somos, claro, Jesus está falando com pessoas muito simples, Jesus está falando com camponeses, Jesus está falando com pescadores, Jesus está falando com uma classe mais desprivilegiada dos seus dias, e ele diz: vós sois o sal da terra. Que privilégio, que extraordinária essa declaração. Para nós nos dias de hoje pode parecer muito pouco, pode parecer muito empobrecida essa titularidade, não naqueles dias. Para nós pode parecer muito pouco, porque hoje nós vamos a um supermercado, seja ele qual for, e nós encontramos com muita facilidade sal de excelente qualidade, sal refinado em muitas prateleiras e num preço muito baixo. Então podemos nós, olhando para esse texto, julgar que Jesus nos comparou com uma coisa trivial, muito barata, muito pouca. Na verdade não é. Naqueles dias nós precisamos imaginar e pensar, não havia sido descoberta ainda a energia elétrica, não havia, portanto, freezer, geladeira, e uma das maneiras de preservar os alimentos era justamente salgando. O sal tem essa capacidade de tirar da carne, extrair da carne aquilo que possibilita a proliferação dos micro-organismos, que faz com que ela apodreça. Jesus está dizendo-nos, e aqui vai a interpretação, penso que Jesus está dizendo-nos, ao nos comparar com o sal, e que existem algumas propriedades no sal que ele precisa ver e testemunhar que também há na minha e na sua vida. Portanto, se você é uma dessas pessoas que anotam, lembre-se, se nós realmente estamos sendo qualificados por Deus para representá-lo, e ele diz a mim e a você que em nós deve haver salinidade, é preciso compreender o que Jesus intencionou dizer ao dar-nos esse título: vós sois o sal da terra. Eu digo isso porque nenhum governante vai se permitir ser representado por alguém que não fale a sua língua, que não concorde com a sua cultura e que não tem os seus mesmos princípios e valores. O que Jesus está dizendo é que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por incrível que pareça, quando você olha em João, no Evangelho de João, Jesus vai dizer inúmeras vezes: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. Mas ele também diz que ele é a luz. E pela primeira vez e única vez, Jesus diz que ele é algo, mas que nós também podemos ser. Obviamente não na mesma intensidade, obviamente não da mesma forma e maneira, mas ele usa a mesma metáfora para dizer que nós também iluminamos esse mundo. É fácil imaginar, naqueles dias não haviam faroletes, naqueles dias não haviam esses recursos que nós temos. Os viajantes por vezes precisavam e preferiam viajar no período noturno, justamente por causa da temperatura que era mais amena. Tochas eram colocadas em pontos estratégicos. Pessoas, para não se perderem no caminho, usavam-nas como um testemunho de que ali se deveria se passar, de que ali não deveria se perder. O que é que Jesus está dizendo? Que a cidade de Dourados, a cidade onde eu moro, a cidade onde você mora, também está permeada em trevas, e que Deus quer ver-nos como luzeiros em meio a tanta escuridão. Quando eu estive muitos anos atrás no Pantanal, fiz um teste. A noite estava absolutamente escurecida, nem as estrelas nós conseguíamos ver, e ali acendemos um palito de fósforo. É impressionante que toda aquela atmosfera, aquela noite, aquela escuridão não era capaz de sequer fazer com que aquela pequena luz se intimidasse. Enquanto o palito durou, ele iluminou. É impressionante que onde nós levávamos, a impressão que nós tínhamos é que as trevas tinham que abrir espaço, e alguém já chegou a dizer que as trevas na verdade não existem, o que existe é a ausência de luz. As trevas nós não conseguimos mensurar, medir. O que nós conseguimos é mensurar a quantidade maior ou menor de luminosidade. Mas Jesus está dentro desse patamar, está dentro dessa esfera, explicando-nos, querendo nos dizer qual é o nosso papel no meio da sociedade. E então, dizendo-nos que é sal, penso eu que Jesus intencionou nos dizer primeiro, que nós como representantes do reino, somos aqueles com os quais Deus conta para estancar a corrupção deste mundo. O mundo está caindo, valores cada vez mais depreciados.
As nossas crianças estão sendo atacadas de todas as formas e maneiras, nos desenhos infantis, nas histórias, nas novelas, nos contos, nos filmes. Nós percebemos que há certamente como que uma guerra sendo travada em nosso derredor, e Deus pede e espera que a sua igreja se posicione como sal em meio a uma sociedade corrupta, decaída. E Deus espera isso da igreja. Deus não tem grandes expectativas com relação ao governo, seja este ou aquele. Deus não tem grandes expectativas com relação às casas legislativas, mas Deus tem grandes expectativas com relação à igreja. Vós sois o sal da terra. O Senhor não cansa de repetir: é você, eu investi na sua vida, eu investi nessa comunidade. Por que é que os irmãos acham que essas portas estão abertas? É pura e simplesmente o encontro de domingo à noite, onde nós festejamos diante de Deus a salvação por Ele herdada? Não, o Senhor quer que essas portas permaneçam abertas, não apenas para que novas pessoas entrem, mas para que nós, ao sairmos, possamos salgar a sociedade que aí está. Vocês vão de se lembrar, não é uma história estranha aos ouvidos de vocês. A Bíblia nos diz que num determinado dia Deus resolveu caminhar com Abraão, e Ele disse: porventura deixaria eu Abraão na ignorância, não compartilharia com ele o que eu hei de fazer? E o Senhor disse a Abraão: eu vou destruir Sodoma, Gomorra e algumas cidades ao redor, inclusive Zoar. E Abraão, num ato de intercessão, disse assim: Senhor, o Senhor confunde o errado com o certo, o Senhor destrói as pessoas que são inocentes com o mesmo balaio, como se elas inocentes não fossem, confundindo-as com as pessoas que são culpadas. E o Senhor disse: nunca diga isso. Eu sei separar muito bem uma pessoa das outras, eu sei quem é quem. E o Senhor disse: então e o Abraão lhe perguntou: então vou lhe fazer uma pergunta, Senhor. Se lá nessas cidades houver 50 pessoas justas, honestas, o Senhor destruiria a cidade toda? O Senhor disse assim: não, 50 pessoas são suficientes. Você consegue imaginar o que é isso? É como se Deus estivesse dizendo: 50 quilinhos de sal são suficientes para salgar aquela sociedade. Deus está fechando os olhos para a maldade da cidade. Algumas pessoas acham e pregam que a cidade de Sodoma e Gomorra foi subvertida pura e simplesmente por conta da homossexualidade ou de questões sexuais propriamente dito. Mas o profeta vai dizer: não, era muito mais do que isso. Haviam pecados muito mais ofensivos a Deus do que este. Por exemplo, havia injustiça, o pobre era desprezado na sua necessidade, havia situações de desafios que faziam com que aqueles que eram pequenos, menores ainda se tornassem. E Deus está absolutamente invocado com essa situação e vai destruir as cidades. A caminhada continua e ele pergunta: Senhor, não é por nada não, mas e se houver só 40? Qual é a resposta de Deus? Não, se houver lá 40 quilinhos de sal, são suficientes. Senhor, não se chateie. Se houver 30, Senhor. Ele diz: 30 são suficientes. Senhor, eu acabei de fazer umas contas aqui, eu conheço algumas pessoas que moram lá. Aqui entre nós, se houver só 20, está bem, Abraão, 20 são suficientes. E aí vem a última pergunta: Senhor, não se exaspere, não se chateie por demais, se houver apenas 10. E qual foi a resposta de Deus? 10 quilos de sal serão suficientes para salgar aquela sociedade. Irmãos, as cidades foram subvertidas, as cidades foram destruídas, não tanto por conta da maldade que lá havia, mas porque lá não havia sequer 10 quilos de sal que salgassem aquela sociedade. A cidade de Dourados não tem a menor ideia, não tem a mínima noção de que o que a sustenta não é o agronegócio, de que o que a sustenta não é os milharais que estão ao seu redor. O que sustenta essa cidade é gente honesta, digna, que está com os joelhos no chão pedindo por Deus: tenha misericórdia, Senhor, tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia das escolas, tem misericórdia dos hospitais. Nesta cidade existem pessoas que estão importunadas, no melhor dos sentidos, com a situação na qual nós estamos inseridos, orando, clamando e buscando a Deus. Por isso, que estas portas continuem abertas, mas que nós encontremos no meio de tantas pessoas, pessoas dispostas a salgar a sociedade que aí está. No ano passado, o Senhor me deu a oportunidade de visitar o meu filho. Meu filho está morando nos Estados Unidos, e nós passamos pela cidade de Washington. Em Washington tem um memorial extraordinário a um dos presidentes mais icônicos dos Estados Unidos.
Lá está Abraham Lincoln. E nós estávamos olhando para aquela estátua imensa, e nós viramos as costas para Abraham Lincoln e começamos a descer as escadas. E quando eu comecei a descer as escadas, minha mente foi encharcada de um sermão que marcou a minha vida. I have a dream. Um pastor batista, negro, que lutou pelos direitos das pessoas. Um homem que deu a sua vida, inclusive perdeu a sua vida, se é que podemos assim dizer, para que os direitos humanos pudessem se valer e serem considerados. E ali estava ele, Martin Luther King. E Martin Luther King sempre foi uma pessoa na qual eu me inspirei, sempre foi alguém a quem eu admirei. E uma das suas frases lapidares, e é como se fosse uma reclamação, ele dizia: o que mais me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que mais me perturba não é o fato de que as pessoas maldosas caminhem, é aqueles que se julgam bondosos estarem parados. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Nós olhamos para a cidade de Dourados e você sabe da maldade que existe nessa cidade. Você sabe que isso aqui é um corredor. Você sabe quantas coisas ruins acontecem, das que nós podemos saber. Eu vou lhe dizer uma coisa: o mal campeia nesta cidade, não é porque o mal é vigoroso, não é porque o mal é forte em si, é porque pessoas de bem por vezes cruzam os braços, é porque nós por vezes julgamos que isso não tem nada a ver conosco. Mas o Senhor nesta noite nos faz lembrar da nossa missão como cidadãos do reino de Deus. Vós sois o sal da terra. Eu confio em vocês, eu dei essa missão a vocês, eu tenho expectativa com relação a vocês. Seja sal na escola, seja sal na faculdade, seja sal nos seus negócios, seja sal no trocar, seja sal no vender, seja sal onde quer que você esteja. Seja você um fator de salinidade que vai estancar a corrupção dessa cidade. Deus não nos chamou para transformar a sociedade, mas através da transformação que Ele provocou em nossa vida, nós podemos ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. O sal não consegue transformar a carne, mas ele pode estancar e a podridão pode cessar. Assim, que esta mensagem fique no seu coração. Deus espera que você se poste, Deus espera que você seja, Deus espera que você assuma a postura de alguém que se é capaz, capacidade dada por Deus, de salinizar essa sociedade que aí está. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não basta salinizar. Parece-me interessante, mas Jesus lida com a possibilidade do sal perder o seu sabor. É possível que o sal deixe de salgar. Está aberta. Obrigado, meu querido. Vocês viram a preocupação dele? Se a água estava aberta. É porque ele viu no sufoco aqui, fazendo assim, ó. Se a água estava aberta. Como que é seu nome, meu querido? Como? Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te guarde. Viu a toalha, viu a bacia e já queria lavar os pés. Que Deus te abençoe, meu querido, que nada lhe falte. Eu vou até, nem ia, mas eu vou até tomar. Porque... Jesus lida com a possibilidade do sal perder o seu sabor. É impressionante. Será que nós, enquanto igreja, podemos nos esquecer? Será que nós, enquanto igreja, podemos abrir mão do nosso chamado? E aí então, Jesus diz: se isso acontecer, nós perdemos a razão de ser. Você pode comprar o melhor terreno dessa cidade, se não for sal, não serve para nada. Você pode estar no melhor edifício dessa cidade, se não for para salgar, não serve para absolutamente nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um mau testemunho. Quantas e quantas pessoas um dia salgaram tanto e hoje perderam a capacidade de influenciar com o seu bom testemunho, com a sua boa posição dada por Deus, na posição em que ali foi colocado, salgar a sociedade ao seu redor. Me lembro, uma certa vez eu fui convidado para estar numa festa de noivado. Vocês já foram em algum apartamento de gente com um bom poder aquisitivo? A sala é enorme, não é? Aquela sala era enorme.
Uma sala, eu acho que deveria ter uns 200 metros quadrados. E ali tinha uma banda tocando. Uma banda foi convidada, tocando ali músicas como essas músicas que vocês gostam às vezes, Djavan. Fala outra aí, irmãos. Maria Carolina, quem mais? Ana Carolina? Desculpa, é que eu não sou desse mundo, então não entendo essas coisas. E ali foi tocando e tocando e tocando. E eu cheguei na festa. E quando eu cheguei na festa, a mulher me recebeu como pastor. Falou: ô pastor, que bom que o senhor veio. Que bom. Pastor, o senhor bebe alguma coisa? Irmãos, eu dei uma olhada na festa. Só gente bonita. Você já foi numa festa que só tinha gente bonita? Só tinha gente bem vestida? E eu entrei para dar uma destoada, eu entrei para dar uma caída na festa, porque não era possível ter só gente bonita num lugar. E aí eu vi as pessoas com copos lindos, e eu gosto muito de copos, eu observo muito copos, eu gosto dos desenhos dos copos, gente, e aí então, as pessoas com copos para lá, uns com uísque, outros com vinho, não é porque eu bebo não, eu estava observando, que eu já fui garçom, então eu sou um bom observador. E aí então, ela falou: o senhor bebe alguma coisa, pastor? Eu falei: claro que eu bebo. Que eu bebo. A senhora não pode me arrumar um copo com água? Ela falou: arrumo. Eu falei: só põe 2 pedrinhas de gelo, porque eu queria ficar eu queria entrar no clima, não sei se você me entende. Eu não queria estar tão fora, né? E a turma cantando e cantando e tal, e eu comigo, sal. Chegou um pastor amigo meu, e eu perguntei para ele assim: pastor Jairo, nós com um copinho cada um, pastor Jairo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus ficaria numa festa como essa? E o Jairo, muito inteligente, deu uma olhada na festa, viu o som tocando, viu aquelas pessoas para lá e para cá. Ele falou: eu não sei não. E perguntou para mim: o que é que você acha? Malandro, né? O que é que você acha? Eu falei: Jairo, eu não acho não. Eu tenho certeza que Jesus ficaria numa festa como essa, mas não pelas mesmas razões que você e eu ficamos. Nós nos impactamos com os copos, nós gostamos das travessas, nós admiramos a comida. Jesus estaria aqui observando alguém com sede, com fome. Certamente Jesus estaria chamando alguém num canto. Certamente Jesus estaria compartilhando o seu amor, o seu afeto, o seu carinho. Certamente Jesus estaria salgando a vida de alguém. Enquanto nós estamos conversando, Jesus estaria, não estaria? Eu disse para ele assim: Jairo, Jesus sempre esteve nos lugares, mas os lugares nunca penetraram. Mas todos os lugares onde ele esteve, ele sempre se derramou na ambiência. E essa conversa de pastor, às vezes até chata, né? Porque a gente só conversa de igreja, só conversa assim. E aí então, eu disse para ele assim: Jairo, Jesus se derrama sobre os lugares. Quando eu disse isso, o rapaz do saxofone tocou 2, 3 notas de um hino muito antigo. Só quem foi assembleano raiz que conhecia aquele hino. E eu olhei para o Jairo e falei assim: Jairo, o saxofonista é desviado. O Jairo falou: será? Eu falei: pode escrever, o saxofonista é desviado. Quando eu disse isso, a dona da festa falou assim: pastor, chegou bem próximo e falou: pastor, o senhor não daria uma palavra? Irmãos, eu daria, mas ninguém queria ouvir palavra. O clima caiu. Quando a mulher pegou o copinho assim, bateu e fez assim: tim, 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 tim. Pessoal, todo mundo foi parando. Está aqui o pastor. Irmãos, o pastor numa festa dessa é uma coisa assim para baixo. Puxa, você entende assim? A atmosfera pesa. E aí a mulher, com toda boa vontade: aqui está o pastor, ele vai dar uma palavra. Aí fui eu lá: boa noite, pessoal. Irmãos, eu falei 7, 8 minutos. Quando eu disse amém, eu disse assim: eu poderia fazer uma oração por vocês? Aí as pessoas com muita educação, muito finas, disseram claro. E orei. Quando eu terminei de orar, a banda começou a tocar, a banda inteira. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou.
E eu estou voltando para o pastor que estava comigo e falei assim: Jairo, não é o saxofonista que é desviado, é a banda inteira. Não é assim que Jesus faz. Essa graça derramada, essa coisa gostosa, Jesus não se impõe. Ele chega e onde Ele chega as coisas acontecem com naturalidade. A presença de Jesus sabe encontrar o seu lugar. Começa o assunto, começa a salgar, começa a falar a alguém que precisa de uma oração. Estávamos vindo agora de Campo Grande e parei para abastecer o carro, e um camarada me atendeu com tão bom coração, chovendo, e ele falou assim: obrigado, senhor. Eu falei: obrigado, só um minutinho. Como que é seu nome? E ele disse, se não me falha a memória, é Josué. Eu falei: ô Josué, posso fazer uma oração por você? Ele: claro. Senhor, olha para a vida de Josué, abençoa Josué. Você diz assim: pastor, o senhor orou para um frentista de posto? Meu irmão, um dia alguém orou pela minha vida, um dia alguém orou pela sua vida. Você está aqui como fruto de oração, resposta de oração de alguém. Alguém se importou, alguém se lembrou do seu nome, e Deus resolveu transformar a sua vida num quilinho de sal, para passar por todo esse lugar e ir salgando por onde quer que vá. Quanta gente sedenta, quanta gente desejosa. Eu quero terminar. Soren Kierkegaard, filósofo extraordinário. Ele conta essa história, ele faz esta parábola. Ele intenciona dizer outra coisa, mas eu quero usar a mesma parábola, se a minha interpretação estiver correta, para dar a esta parábola uma das possíveis interpretações. Ele diz que numa cidade do interior foi estabelecido um circo. E o circo ali, extraordinário, todas as pessoas haviam puxado todas as cordas, está tudo certo, mas de repente começou a pegar fogo. Alguém descuidadamente não se percebeu e o fogo começou a pegar. E o dono do circo disse: quem corre mais rápido? Quem é a pessoa mais hábil? E o palhaço: sou eu, mas já estava todo paramentado. E ele disse: corra, corra e peça ajuda. E você imagina agora um palhaço, aquele sapato enorme, com aquela gola extraordinária, todo pintado, todo fantasiado, correndo pela cidade dizendo: ajudem-nos, ajudem-nos, o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo. E as pessoas riam a valer. Caca, que extraordinário, extraordinário. Ele dizia: mas é sério. E as pessoas: é sério, ele é sério, todo pintado de palhaço. E aí então, eu vou lhe dizer uma coisa: o sabor da igreja é a sua credibilidade. E se nós perdemos a nossa credibilidade, por mais que a gente grite, por mais que a gente toque, por mais que a gente evangelize, ninguém dará ouvidos ao que nós temos a dizer. Porque mais e muito mais importante do que o que Deus tem para fazer através desta igreja, é o que Deus está fazendo nesta igreja. Por isso, seja sal onde quer que você esteja. Que a boa mão do Senhor use você, a sua vida, com poder e graça, onde quer que você vá. Num reino não muito distante, um rei chamou alguns dos seus súditos e disse: vocês sabem que o nosso reino é conhecido pelo bom perfume, não sabe? Sim, sabemos. Mas eu gostaria que esse bom perfume fosse espalhado, que não ficasse contido apenas e tão somente para dentro das nossas muralhas. E a cada um deles deu um frasco. Vá, espalhe. Onde vocês forem, quando as pessoas sentirem o bom cheiro, elas perceberão que eu passei por aquele lugar. Elas saberão de onde você vem e saberão o reino que você representa. O primeiro saiu pelos vales, saiu pelos vilarejos, e em todo lugar que ele encontrava tristeza, angústia, ele destampava o frasco. E as pessoas, sentindo aquele bom aroma, recuperavam as forças, achavam aquele cheiro extraordinário, não era um cheiro comum, era um cheiro único, exclusivo. E aí então diziam: a nossa esperança voltou, o nosso coração se encheu novamente. Tamanha a exuberância do perfume que nos foi apresentado. O segundo, andando em outros lugares, começou a ouvir reclamações de algumas pessoas. Algumas dizendo que o cheiro era forte por demais, outras dizendo que o cheiro não era tão adequado quanto deveria ser, e que poderia, num tom mais amigável, quem sabe, misturar com outros odores, misturar com outras substâncias. Ele não pensou duas vezes. Para ser acatado, para ser querido, ele começou a fazer as misturas. E o terceiro
olhou para o mundo ao seu redor e pensou no seu frasquinho e disse assim: o que é um frasquinho como esse para um mundo tão grande? Resolveu colocá-lo no bolso. Passado muito tempo, os três voltaram, e o rei os recebeu com muita alegria, e agora eles vão dar satisfações ao rei. O primeiro disse assim: ó rei, o frasco está quase vazio. Ele disse: abra o frasco. Quando abriu, falou: que coisa extraordinária. Por onde você foi, você colocou, você ungiu, você untou, você me fez ser representado. Eu quero agradecer o fato de você ter sido fiel ao mandamento que recebeu. Quando chegou o segundo, disse: destampe o frasco. Ele disse: que cheiro é esse? Esse não foi o perfume com o qual eu lhe dei para que você daqui saísse. Ele falou: sabe o que é? Eu procurei adequar. As pessoas queriam algo diluído. E aí ele disse: quando aquilo que eu coloco em suas mãos diluído transforma-se em qualquer coisa, menos no bom perfume com o qual eu lhe dei. E o terceiro trouxe de volta, sem memória, sem história, e repreendido-o foi. O que é que Deus espera de nós? Sal fora do saleiro. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus quer desta igreja? É claro que Deus gosta quando nós cantamos, é claro que Deus gosta quando nós levantamos as mãos, é claro que Deus gosta quando nós nos... A pergunta é: o que é que Deus espera de nós? As últimas palavras de Jesus foram estas: ide por toda a cidade. Me permitam. A Igreja Batista da Paz, ela distribui cestas básicas. E nós pedimos que as pessoas que precisavam viessem buscar na igreja. Há mais ou menos uns 2 meses nós resolvemos inverter. Ao invés delas virem buscar, nós aqui vamos levar. E qual é a razão? Porque nós achamos que alguém pode receber sem precisar, e se ela receber sem precisar, vai faltar na mesa de alguém que realmente precisa. E lá nós distribuímos entre os líderes endereços. Temos lá diversas fichas e vamos distribuindo entre os líderes, e nós saímos espalhados pela cidade. E eu peguei a casa da Dona Maria e cheguei na casa da Dona Maria. É de chorar. O esgoto a céu aberto à frente de sua casa. E é uma ofensa chamar aquilo de casa. Ela pegou 3 crianças de uma irmã que morreu, na verdade 4 crianças, e cuida de um neto, de um filho que foi assassinado. E aquela mulher chorava por uma cesta básica. E eu chorei. Eu não aguentei, eu saí dali e disse para as pessoas que estavam comigo: essa mulher não precisa só de pão, essa mulher precisa minimamente de dignidade. Você sabe o que é isso? Dignidade. Eu não estou perguntando se ela é crente, se ela não é crente. Eu não estou perguntando se ela aceitou a Jesus, se ela não aceitou a Jesus. Eu estou dizendo que aquela mulher tem a imagem de Deus engelhada. Aquela mulher tem, ainda que numa centelha, algo que eu preciso respeitar, porque é de Deus. Foi Deus quem deu. E nós saímos dali, e eu falei com os meus amigos e meus irmãos. E aí começam, pessoas de bom coração, doaram, e nós fomos levar. Que alegria, que alegria, que alegria, poder salgar, ainda que temporariamente, a vida de alguém, de outras formas e maneiras, não pura e simplesmente dizendo e anunciando, mas colocando as mãos e fazendo. Por isso que Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas é lapidar quando diz: e Jesus fazia e ensinava. Deus não quer que a igreja ensine, Deus primeiro quer que a igreja faça, porque quando a gente faz, nós adquirimos autoridade para também ensinar e inspirar. Onde você estiver, por alguns instantes, feche os seus olhos, me permitam orar por você, à medida que eu sei que você também ora por mim. Querido e amado Senhor, nós tivemos um desafio na noite de ontem, ó Deus. Nós estávamos observando e vendo e percebendo na Tua palavra
que o amor pode tomar caminhos estranhos, que o amor, ó Deus, pode ser desconfigurado. Querido e amado Deus, sim, nós amamos muito, mas o nosso amor precisa ser recalibrado, e o exemplo maior é o Senhor. Não é o exemplo, ó Deus, dado e deixado-nos por Jacó. Um amor utilitarista não é, Senhor, o amor exemplificado na vida de Pedro, que se autoilude, mas é aquele amor parecido contigo, visto e testemunhado na vida de Abacuque. Hoje pela manhã, Senhor, nós fomos confrontados com essa qualificação que vem dos céus e que nos ensina, ó Pai, a servir de verdade, como o Senhor nos ensinou a fazer. E ainda nos disse, ó Deus, que felizes seremos se assim o fizermos, se assim o praticarmos. E agora, Senhor, representantes do Senhor em meio a esta sociedade, qualificados por Ti, ó Deus, ó Pai Santo e bendito, ajuda-nos a salgar a sociedade que aí está. Concede-nos, ó Deus, este privilégio. Não vamos salgar a cidade como um todo, não vamos, ó Deus, ser fator de transformação para o mundo todo, mas nós seremos fator de transformação para o mundo de algumas pessoas. Ainda que a gente não mude o mundo todo, nós mudaremos o mundo de algumas pessoas, e para isso o Senhor nos chamou e nos qualificou. Obrigado por esta casa, por esta igreja, pelos meus irmãos que aqui estão. Continua a usá-los, abre as portas, ó Deus, escancara as janelas dos céus e concede a eles tudo aquilo que eles precisam. Que a Tua graça, bondade e misericórdia nunca se ausente deste lugar, nem de sobre a vida dos meus amigos. Eu lhe rogo e peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Chegando em Cuiabá, por favor, dá uma chegada lá na igreja. Ah, pastor, eu não sei onde é. Olha para cima, onde você vê anjo descendo e subindo, encosta lá, bom? Ah, pastor, eu não tenho tanta espiritualidade assim, então me liga lá que eu vou te buscar onde você estiver, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que nada lhes falte em tempo.